É com imensa alegria que recebemos todos vocês. Para quem não conhece, esse é o Caminho da Luz. Sejam bem-vindos. E assim, maravilha hoje, né? Depois de um dia ontem chuvoso, eu estava pensando que hoje ia ser chuvoso também. Meu Deus. E aí quando eu disse assim, e ainda 10 horas da manhã eu disse, não, parece que vai chover. Mas olha, o céu abriu, o sol abriu, eu falei, Senhor, obrigada. Então assim, com essa mesma alegria desse sol radiante, desse céu azul, os nossos corações estão aqui para vocês. E assim, para começar os nossos trabalhos, a gente gostaria de pedir que vai fazer a oração inicial. Logo depois, a gente vai fazer a apresentação do palestrante. Depois eu vou dar alguns informes e Murilo encerra a oração final. Deus, Mestre Jesus, nesta tarde ensolarada, sábado, queremos te agradecer mais um ano desse livro, do Evangelho do Espírito da Luz. Agradecer por estarmos aqui hoje, mais uma vez reunidos, pela oportunidade de receber todos vocês que estão aqui. Rogamos a Deus, a Jesus, que continue iluminando os benfeitores espirituais, com criaturas, a todos os trabalhadores, os trabalhadores, sejam envolvidos também todos aqueles que não puderam estar aqui presentes hoje, sejam envolvidos também nesta luz, que o Mestre Jesus sempre coloque em nós a disposição, motivação necessária para que nossas esperanças sejam sempre renovadas, possamos sempre estar atuando no serviço dele. A espiritualidade possa iluminar no tomar, nessa palestra que irá conferir, e possamos trazer os ensinamentos para o nosso Deus. Em nome do Senhor, o Senhor amor, hoje e sempre, assim seja. Irmãos queridos, que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam com todos. Nessa tarde ensolarada, como disse nossa irmã Andréia, com muita felicidade, nos recebemos aqui, comemorando o 27º aniversário desta casa. E está aqui sempre, de portas abertas, esperando todos vocês, para amá-los, instruí-los e também aprender juntos. Cada palestra, cada reunião é uma nova experiência, uma nova oportunidade. E num dia como esse, com muita emoção, nada melhor do que esse palestrante que está sempre aqui conosco, nos trazendo o seu verbo fácil, o verbo de amor, com muito carinho, sua palavra fraterna, aconselhando, orientando, e que o próprio nome já diz. Tem lindo, de lindo que é. Fofinho não tem, deixa eu falar, mas é bem vindo ao Macotinho, por favor. Queridos amigos, amigas, que Jesus continue nos fortalecendo nessa tarde especial em que comemoramos, como dito, o 27º aniversário do Caminho da Luz. Hoje, nessa edição,
aproveitamos para enviar as vibrações amorosas para a nossa Joca em sua recuperação cirúrgica, que foi um sucesso, graças a Deus, e termos a oportunidade de podermos estabelecer essa relação que é tão significativa entre a luz e a visão. Nós vemos porque a luz permite. E quando ampliamos um pouco mais e pensamos na própria criação, nós vamos encontrar o registro na expressão latina do Fiat Lux, como uma referência oferecida para a criação do mundo, para que, a partir da manifestação da vontade divina, que é eterna, que se manifesta na sua infinitude, pudesse tudo existir. E dentro dessa realidade, dentro dessa perspectiva, nós vamos encontrar exatamente através do processo evolutivo o que nós somos hoje como referência maior do nível evolutivo que estamos, que é a humanidade. A humanidade, portanto, é a expressão dessa essência espiritual que constituímos, que construímos e que nos permitiu chegar até aqui agora com a capacidade de pensar, de sentir, de expressar, com as conquistas do pensamento contínuo, da palavra, da capacidade de abstração, da condição de desenvolver a inteligência e dentro deste desenvolvimento podermos alcançar as possibilidades interativas que cada vez mais nos surpreendemos, não só no sentido horizontal, mas também no sentido vertical. Quanto mais desenvolvemos a nossa inteligência, quanto mais desenvolvemos as teorias, quanto mais desenvolvemos a tecnologia, nós podemos ir observando que também vamos desenvolvendo o nosso lado humano, nos tornando cada vez mais humanos, assim como podendo perceber cada vez mais a condição do nosso desenvolvimento espiritual. A nossa condição e manifestação espiritual pode ser vista e entendida como a maior manifestação de uma engenhosidade, da engenhosidade divina. E quando pensamos em uma perspectiva histórica, nós iríamos dividir a história em dois grandes blocos: a pré-história, em que nós vamos encontrar o espírito nas suas manifestações primeiras na condição humana, tendo, portanto, que continuar o seu processo de elaboração, alterando a própria forma de manifestação através das possibilidades que o espírito vai adquirindo no desenvolvimento das suas estruturas e alterando a própria roupagem manifestativa, ou seja, a estrutura óssea e a estrutura muscular. Sem falarmos naturalmente da ampliação e do desenvolvimento da capacidade neural e neuronal, que nos permite, portanto, cada vez mais penetrar na realidade, buscando encontrar o real, ou seja, por fim, desvendar um dos grandes mistérios da experiência, não só histórica, mas também filosófica, que diz respeito ao encontro da verdade. Quando nós buscamos naturalmente na construção dessas possibilidades compreendermos que esse homem que somos, esse grande desconhecido que naturalmente vai buscando se conhecer de alguma forma, tal que a nossa possibilidade de auto-interação nos permite estabelecer relações significativas para encontrar algo e atuar de forma consciente, que se convencionou chamar de transformação. A ação de modificar as formas, a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de falar, a forma de ver, a forma de ser e de estar. Que em uma complexidade maior, quando nos referimos à própria capacidade de aglutinação e de modelagem da experiência material, quando nós reencarnamos, assim como também de adquirir um autodomínio suficiente para que
a outra matéria que utilizamos com a matriz planetária para que seja constituído o nosso perispírito. Como bem definiu Allan Kardec, peri em torno do espírito. E vamos, dentro dessa perspectiva, observarmos tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual ou perispiritual, vamos observar talvez a maior engenhosidade transformativa, a nossa capacidade mutante de ir alterando as nossas possibilidades de manifestação, a nossa capacidade de criar formas e expressar o que pensamos, o que sentimos, o que queremos, de tal forma que isso possa nos aproximar ou nos distanciar das pessoas. Quando a nossa consciência, fruto desse processo de evolução e de progresso, nos faz compreender que, para além da forma e da matéria mais densa, existe uma forma e uma matéria mais sutil, que chamamos, especialmente na doutrina espírita, de fluidos, de ectoplasma, e que através dessa interação energética nós também nos comunicamos. Nós também estabelecemos relações que permitem, portanto, identificar através não tão somente da razão, não tão somente dos sentidos tradicionalmente referidos, quais sejam visão, tato, paladar, olfato, audição, mas também as possibilidades intuitivas. E através da intuição, nós podemos fazer as leituras da energia que é trocada, que é projetada, que é gerada, e essa energia traz em si toda a intencionalidade do autor, traz em si todas as possibilidades de estabelecimento da comunicação integral, que em inglês ficou denominado de insight, que a filosofia preferiu chamar de intuição. E dentro desta perspectiva, ainda com esse olhar histórico e agora histórico-filosófico, nós vamos encontrar a humanidade vivendo os seus períodos, quer demarcadamente no período antigo, quando vamos encontrar os filósofos que foram denominados de pré-socráticos, que tinham o interesse de buscar e compreender a realidade, buscando o arqueiro, o princípio primeiro de todas as coisas, nas próprias coisas, ou seja, numa experiência da física, da natureza, tentando encontrar nos elementos já conhecidos o que poderia ser elemento comum para a existência de todos os corpos, de todas as suas manifestações, de todas as suas formas. A partir de um dado momento, há uma mudança paradigmática que vai ser centralizada, especialmente em Sócrates, quando ele, mudando a direção do olhar, não somente para o mundo ou para a realidade exterior, mas indicando que o universo que deveria ser investido e ser conhecido era o universo interior. O homem deveria voltar o olhar para si mesmo. O homem deveria buscar em si as respostas para compreender o universo. Daí Sócrates afirmar que se queres conhecer o universo, conhece-te a ti mesmo. E dentro desta perspectiva, nós vamos poder observar que as nossas intenções, que as nossas buscas, elas definem a nossa forma de ser, porque nos oferece indicadores significativos para que a nossa experiência no mundo seja demarcada pela manifestação da nossa própria essência, que denuncia a nossa condição espiritual. Nesse processo, nós vamos observar, a partir da busca do conceito, da busca da verdade, dessa reflexão moral, ética, indicada e experienciada no seu limite máximo por Sócrates, seria seguida em certa medida pelo seu discípulo Platão. Depois encontraríamos em Aristóteles a experiência demarcada nos pré-socráticos de voltar o olhar para o homem, entretanto, sem esquecer as buscas do si mesmo, quando ele escreve sua obra Ética Nicômaco, que nos leva a uma reflexão em torno do processo educacional, dos valores, dos princípios de ser ético. E é exatamente neste panorama que nós buscamos combinar a proposta de interação da realidade externa com a interna,
com o pressuposto filosófico fundamental oferecido por Sócrates, para podermos compreender que 3 coisas seriam essencialmente decisórias no processo de transformação da humanidade, que vamos encontrar bem depois, mais de 20 séculos depois, quando da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que vamos encontrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 11º, a lei 10ª, quando se fala da lei de justiça, de amor e de caridade, que vai nos remeter, portanto, a essa combinação perfeita. Tanto que o capítulo 12º da obra mencionada, o Livro dos Espíritos, nos fala sobre a perfeição moral. Se queremos encontrar a equação que nos permitiria transformar efetivamente a humanidade, nós não poderíamos carecer da justiça, que em sua manifestação legítima, se não a descaracterizaria e a desqualificaria enquanto justiça, se faltasse, portanto, o amor ao próximo e o interesse de fazer o bem, que vamos definir como caridade. Dentro dessa perspectiva, nós vamos observar, portanto, que esses autores, Sócrates, Platão especialmente, que constantes como partícipes da codificação espírita, ofereceram contribuições para que possamos entender essa relação em uma perspectiva platônica entre o mundo das ideias e o nosso mundo, o mundo das aparências, o mundo das sombras, e que naturalmente teríamos aqui o pálido reflexo dessa realidade luminosa, dessa realidade perfeita, conceitual, dessa experiência em que a ideia é a fonte geradora de todas as possibilidades. De lá para cá, nós vamos observar uma terceira experiência, já a primeira voltada para a physis, a segunda voltada para uma introspecção, para o exercício racional, para a busca do si mesmo, dos valores, dos conceitos da verdade. E essa verdade, ganhando suas características transcendentes, vamos encontrar no período medieval. A busca desse caminho definido como religioso, na tentativa de estabelecer a religação com Deus. Entretanto, considerando ainda a condição evolutiva predominante no planeta, os homens que representavam e que constituíram as instituições mais respeitáveis, contaminavam-na com as suas características, portanto, a teologia, que passou a ser a referência fundamental do humano, da relação humana, da humanidade, sofreria, portanto, consequências das ações, que iria deformar a busca genuína que é própria do Espírito nessa relação com Deus. E então, nós vamos encontrar a predominância da aparência sobre a essência. Nós vamos encontrar a filosofia como serva da teologia. Nós vamos encontrar dogmas extremamente infelizes sendo obstáculos para que a realidade espiritual cristalina se manifestasse. E assim, portanto, vemos mortes cruéis acontecerem. Pessoas com suas sensibilidades psíquicas ou a sua mediunidade exteriorizada e como possibilidade de contato e de trazer, portanto, as informações do mundo espiritual, sendo ceifadas a golpes duros, demarcando experiências cruéis na história da humanidade, em que o que Kardec teria a responsabilidade de ressuscitar a concepção da naturalidade da experiência espiritual, da naturalidade da experiência mediúnica, fora naquele instante perdida por conta do medo, do temor e do tremor que existia nos processos cruéis de tortura
nas manifestações nefastas que deixariam marcas profundas no espírito humano, naturalmente buscando ou se amparar e se ajustar de forma a ter uma fé cega, segundo os preceitos institucionais e doutrinários, para que não mais permitisse que esse contato natural com o mundo invisível, para que a troca e essa função sócio-espiritual da mediunidade pudesse ser estabelecida na face da terra, nós vamos encontrar, portanto, o bloqueio, o trauma, a repressão. Essas experiências demarcaram, portanto, a fluidez da experiência psíquica, e a partir de então nós vamos começar a avaliar efetivamente uma distinção que ainda hoje se discute no meio jurídico, a diferença entre o direito e o dever, assim como a diferença entre o direito e a justiça. E quando nós começamos a avaliar essas perspectivas tão desconsideradas no sentido lato e espiritual, de um pensamento livre, de uma reconexão com Deus presente na Idade Média, nós vamos observar o empobrecimento e o esvaziamento dessa relação entre a essência espiritual humana e a pureza divina. No meio dessa perspectiva, nós temos os homens buscando por poderes, nós temos o homem buscando por recursos financeiros, nós temos o homem entregue às perspectivas da sensualidade, nós temos o homem sendo a expressão mais clara da contradição efetiva entre o que deve ser e o que acontece. Assim, nós vamos observar o declínio de uma perspectiva institucional religiosa, abrindo espaço para uma insatisfação generalizada, criando, portanto, o arcabouço próprio da abissal divisão que aconteceria na humanidade, com toda uma carga consequencial e inconsequente em relação à perspectiva religiosa, para que o paradigma científico mais próximo do que conhecemos atualmente surgisse, estabelecendo uma cisão, uma ruptura. E é nesse momento em que o espírito que estagia nas sucessivas encarnações iria demarcar, portanto, através da negativa da fé, da relação com Deus, ou de qualquer perspectiva de um sentimento de transcendência, para atender os reclamos da razão, eleger a razão como uma deusa e, portanto, ter na ciência e na perspectiva tão somente dos sentidos empíricas, portanto, para que a validação e a busca da verdade acontecesse. Essa cisão, embora tenha contribuído para o desenvolvimento da inteligência, embora oferecesse no futuro que hoje vivemos como presente as bases fundamentais para uma discussão em que a justiça, o amor e a caridade fosse a tônica fundamental dessa interação entre os homens, desta interação entre o mundo e os homens, entre os homens e o mundo, e por fim, a própria interação entre o homem e Deus estaria ali sendo acometida naquele momento de uma deficiência que iria levar o homem à construção de duas grandes guerras mundiais. Queria levar o homem a inumeráveis guerras religiosas. Queria levar o homem à tentativa desenfreada de acumular os bens sem qualquer perspectiva de consideração, de respeito
de estabelecimento de empatia, de laços de amorosidade e na expressão mais translúcida do amor na perspectiva social que chamamos de sociedade e que chamamos, portanto, de caridade. Essa relação entre a sociedade e a caridade demarca, portanto, a existência da solidariedade, da fraternidade e assim como da liberdade. Esses três pilares, nos fazendo compreender, portanto, a busca em ascensão que estamos fazendo, nos leva a avaliar o quanto nós precisamos repensar esse conceito de fé cega que foi de alguma forma banida, embora a própria moldura foi transferida para as experiências científicas. O fanatismo continua imperando na experiência humana e gradativamente, como fruto da ação, do esforço, da dedicação, para que a forma de estabelecer o contato consigo mesmo, com o outro, com o mundo e com Deus, em uma perspectiva cosmológica, levasse para que o indivíduo compreendesse, por fim, na contemporaneidade, que é preciso não somente crer, mas saber crer. Não somente crer e saber crer, mas acima de tudo compreender o que crer. E para tanto, Allan Kardec, como porta-voz dos espíritos superiores, iria indicar a fé raciocinada, que nos desse a condição efetiva para podermos então construir uma perspectiva para o nosso sentir-pensar, para o nosso pensar-sentir, de tal forma que não houvesse uma cisão, mas uma ligação. Eu posso pensar sobre o que eu sinto, eu posso sentir sobre o que eu penso. E combinando essas duas perspectivas de forma madura, de forma estruturada, nós poderemos, portanto, vivenciar a mensagem e a indicação de Jesus quando declarou que nós devemos acender a própria luz. E nós sabemos que se estivermos despertos, se estivermos acesos, onde quer que estejamos, não haverá escuridão. Se o caminho já nos oferece luz, melhor situação para o nosso trânsito, para o nosso peregrinar, para a nossa travessia pelo deserto que nós mesmos criamos, na tentativa de encontrarmos oásis que nos permita repousar, refazer as nossas forças, saciar a nossa sede, de preferência com a água que mata a sede para sempre, nos alimentar, poder confabular, trocar experiências, criar vínculos e estabelecer, portanto, relações mais duradouras do que eram próprias da experiência nômade. Mas, ao percebermos-nos nessa experiência milenar, através das conquistas do si mesmo, nós vamos, portanto, constatar que é preciso desenvolver ainda mais a sensibilidade humano-espiritual para entendermos as sutilezas das coisas presentes na concepção da justiça, na concepção do amor, na concepção da caridade. Quando nos permitimos voltar e reler o capítulo 11º da terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que se refere exatamente às leis de justiça, de amor e de caridade, nós vamos constatar a sutileza de determinadas propostas, os temas que são trabalhados, para que nós desenvolvamos a nossa reflexão sensível e possamos compreender nos dilemas que vivemos no dia a dia, nas tentações que nos chegam, nos embates cotidianos, o quanto precisamos desenvolver convicções fundamentadas, raciocinadas, para que as nossas decisões sejam adequadas com o nível evolutivo que pretendemos ser e estar demonstrando no nosso fazer. Essa
reflexão nos leva exatamente à sutil expressão de Kardec, quando ele faz o comentário, nos colocando uma explicação de sabedoria fantástica, que nos leva a entender efetivamente o que podemos considerar justiça. O que seria efetivamente justo quando se pensa em garantir o direito dos outros sem ficarmos aqui falseando a realidade, escondendo informações ou as utilizando de formas indevidas. E aí a espiritualidade nos faz pensar sobre a perspectiva da consciência, das leis na própria consciência, da capacidade de respeitar os direitos do outro. Entretanto, isso abre um campo de reflexão muito grande em função da nossa subjetividade. E os espíritos foram questionados exatamente sobre essa questão. Se as leis, se a justiça é algo natural, ou se é resultante tão somente da experiência do homem, das instituições. E os espíritos respondem a Kardec que é natural. E ao entendermos essa naturalidade desse sentimento de justiça, ele declara que ao percebermos a injustiça, naturalmente há uma manifestação contrária, opositiva, uma aversão para com a injustiça cometida. E Kardec, bem atento às perspectivas discutidas, chamaria a atenção exatamente para a nossa deformação do que seria um direito, através do extensionamento da perspectiva. E ele vai e coloca, portanto, o limite, que o nosso direito não deve sobrepor o direito da outra pessoa. E como é da natureza, serve para todos. Que qualquer coisa que façamos ou que venhamos a fazer que gere qualquer prejuízo para o outro, isto não será justiça. Quando trazemos para as nossas reflexões jurídicas atuais, podemos compreender que pode inclusive ser sustentado como um direito. Entretanto, jamais será justiça. E Kardec mostra uma sutil diferença. Ele diz que verdadeiramente nós estaríamos nessa relação consciencial do que seria justo ou não se nós desejássemos para os outros o que desejaríamos para nós, e não o que desejamos para nós desejarmos para os outros. Aparentemente, visto de forma superficial, poderíamos pensar que era a mesma coisa. E aí, lembrando o padre Getúlio, que foi diretor do Instituto de Teologia de Ilhéus e também pároco da Igreja do Malhado, ele dizia algo que nós sorríamos bastante, mas que tem um fundo bem verdadeiro. Ele dizia assim, nas situações dilemáticas, quando apertavam ele: calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como não dizia mais nada sobre isso, se a pessoa estivesse muito interessada que ele tomasse partido, ficava contrariado, porque queria que ele tomasse o partido. E os outros que apenas observavam sorria, e ele saía com essa tirada filosófica interessante. E diz uma verdade fantástica. Nós não podemos confundir esses dois sentidos que Kardec oferece, e ele explica isso. Uma coisa é eu desejar para os outros o que eu desejo para mim. Outra coisa é desejar para mim o que eu desejo para os outros, porque eu crio a cilada. Se o que eu desejo para os outros eu desejo para mim, e a minha intenção não for boa em relação aos outros, porque eu estou marcado pelo egoísmo para ter vantagem na situação, não se preocupe, porque o efeito da causa chegará. E nós vivemos isso o tempo inteiro. Meu Deus, eu não sei porque as coisas não estão dando certo. Não estão dando certo porque não fez o certo. E dentro dessa perspectiva bem pragmática, bem operacional, a gente vê essas situações. Uma vez um aluno chegou para mim extremamente indignado e disse que ele estava em tempo de fazer uma loucura com o professor porque ele não estava pescando. E o professor pensou que ele estava pescando e deu um 0 para ele. E aí eu perguntei para ele: eu posso lhe fazer uma pergunta desconfortável? Ele disse: pode, mas ele respondeu sem refletir.
Problema dele. Eu disse para ele: você já pescou quantas vezes que se deu bem e não teve a pena? Ele disse: nossa, eu nem conto. Eu disse: então, meu amigo, a balança está começando a equilibrar. Nessa você não pescou e ganhou 0. E aí ele parou, olhou para mim e disse: mas isso não vale. Eu disse: para quê? Porque assim, se você pensa pontual, ok. Se você pensa na totalidade, e aí lembre, os seus professores que não viram, não viram. Os que viram e deixaram para lá, viram e deixaram para lá. Mas para a justiça divina, isto não funciona. Porque somos nós mesmos que vamos criar situações para que a gente possa equilibrar essa balança. Aí ele ficou assim: o senhor acha mesmo que esse 0 que eu tomei hoje foi por conta da pesca que eu fiz ontem? Aí eu perguntei para ele: e você pescou ontem? Não, professor, eu não sou obrigado a criar provas contra mim mesmo. Esse é advogado. Era do curso de Direito. Aí nós começamos a observar que nós, em que esse dileto aluno mencionado aqui, nós somos representados por ele. Qual de nós poderíamos dizer, lembrando o Evangelho de Jesus: eu nunca errei, eu posso atirar a pedra, eu nunca fiz nada errado. Eu nunca pesquei, é verdade, mas pode ter dado pesca. Eu nunca fiz isso, mas mentiu. Eu nunca fiz aquilo, mas fez aquilo outro. Ou seja, quando nós pensamos sobre essas perspectivas e vamos avaliar, portanto, o quanto nós podemos estar sendo ladrões de nós mesmos, o quanto nós podemos estar desrespeitando, por exemplo, o patrimônio que foi conquistado com o suor, o trabalho devido e o respeito aos outros, e essa questão também é trabalhada no Livro dos Espíritos, que vale a pena ser revisitado, que vale a pena ser pensado, que vale a pena ser de alguma forma entendido. Nós começamos a observar que somente será considerado como lícito, espiritualmente falando, aquilo que é fruto do nosso trabalho. E mesmo sendo fruto do nosso trabalho, não gerou prejuízo para qualquer pessoa. Não nos aproveitamos de quem quer que seja. E aí nós vivemos um enorme problema. O problema fundamental que nós vivenciamos nesse processo é avaliar que critério estabelecemos com a nossa própria consciência. E aí podemos pensar da seguinte forma: eu contrato uma pessoa para trabalhar em casa e eu tento chegar a um acordo com ela e ela aceita o valor que eu me disponho a pagar. Se eu posso pagar o que é devido e não pago, embora ela tenha aceitado, eu estou me aproveitando de alguém? Olha, às vezes a outra pessoa aceita aquela condição porque ela não tem mais nenhuma condição para aceitar. Então, quando a gente começa a fazer algumas reflexões em torno de como nós nos colocamos, nós somos fraternos, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, mas a pessoa que trabalha em nossa casa não senta à mesa conosco para fazer a refeição. Então, como que nós vamos entender essa fraternidade? De que forma eu trato o outro? E aí, nós começamos a avaliar o quanto, em coisas mínimas, a comida tem que ser diferente, o seu chuveiro não tem aquecedor. Né? Para que chuveiro elétrico? É a empregada, é o empregado, gasta muita energia. Então, assim, a gente começa a se perceber nesses processos com a manifestação de uma das maiores chagas da humanidade, segundo o Espiritismo, que é o egoísmo. Para mim, tudo. Para o outro, nada. Ou então o mínimo. Faz uma inversão. A reencarnação nos inspira para pensarmos nas trocas de lugares, nas trocas de papéis, nas trocas de funções. Hoje você tem assim, amanhã não.
E aí, quando nós começamos a avaliar essas questões, nos colocando no lugar do outro, a gente descobre algo fenomenal. Nós precisamos conhecer mais as pessoas. Quando nós conhecemos, nós temos a possibilidade de amar mais. E quando nós amamos, nós cuidamos. E quando nós desenvolvemos em nós a perspectiva de cuidarmos do outro, nós acendemos a nossa luz de tal forma que nós não vamos esperar que alguém peça para que a gente faça a caridade. Aí a gente começa a entender porque que um dos conceitos da caridade é que ela é diligente, ela busca para fazer, ela não espera ser buscada. E nós vamos em muitas situações observar essas situações nos chegando e às vezes a gente se percebendo de forma desconfortável, sem a disposição de fazer, sem a motivação necessária. Mesmo o estímulo chegando, a gente não corresponde de acordo ao estímulo, a gente se enfada, a gente se irrita, a gente se sente mal com o outro. E aí vamos aqui trazer um exemplo. Quão bom é podermos estar em um restaurante bom. Não vou nem dizer granfino, mas bom. Que a comida é boa. Que você está ali com aquele prato delicioso, tendo plena convicção que naquela experiência é uma demonstração da existência de Deus. Deus existe. Só de pensar eu já estou salivando. Não é porque vamos ter merenda mais tarde. Aí você está assim protegido naquele ambiente aclimatizado por uma parede de vidro. E aí você vê do outro lado uma criança, um adolescente, um idoso, um adulto, mal vestido, mal cheiroso, embora o cheiro não chegue a você por conta do vidro, mas pelas características fica fácil de inferir, pela ausência do banho, pela sujeira que se encontra, e a pessoa lá com a mãozinha pedindo porque está com fome. Como isso é desconfortável, como isso incomoda, mas cabe se perguntar qual é mesmo o incômodo que nós sentimos numa situação dessa. É porque nós não queríamos ver a miséria, a necessidade, o estado do outro, que faz doer na nossa consciência? É porque nós não teríamos a disposição, mesmo que tivesse o dinheiro, a disposição emocional de pagar o mesmo prato para a pessoa? Mesmo que não quisesse trazer para ali dentro, inclusive para não criar um problema com as outras pessoas, mas de oferecer o alimento. E se for para o outro, tem que ser o quê? A carne com osso? Não poderia ser o filé também, se o outro quisesse? Porque tem gente que não gosta de filé. Eu não consigo compreender isso, mas tem gente que não gosta de filé. E aí assim, você diz para o outro, o que mesmo que você quer? O que eu sinto neste momento? Qual é a relação que eu estabeleço? Imagine se neste momento tivéssemos de imediato um flashback, em que nós nos percebêssemos de um flash a uma condição passada, de uma existência passada, vivida por nós mesmos, em que nós estávamos do outro lado da parede de vidro. E que a pessoa que estivesse cá fizesse assim como nós estamos fazendo naquele momento, extremamente desconfortável, porque eu não quero lembrar disso agora. Eu não quero lembrar que existem pessoas com fome quando eu estou tendo aqui uma experiência prazerosa, fantástica. Eu não quero lembrar que você que está aí neste corpo, com uma pigmentação semelhante ou até bem distinta, pode ter sido meu antigo pai, minha antiga mãe, pode ter sido meu antigo filho, em que eu disse que amava tanto e que busquei tanto oferecer tudo, e que pode não ter sabido aproveitar, ou até soube, mas as convergências evolutivas trouxeram-no para aquela situação, e talvez na esperança de nos ver, mesmo sem viver o flashback, o insight, a percepção espiritual de que para esta pessoa eu posso pedir, porque ela vai me dar, e a gente olhando pensa, eu não conheço, este é um estranho, porque estamos presos à forma, que é outra.
a ação é de repulsa, porque naquele momento não entramos na frequência do amor ao próximo, que nos leva efetivamente a uma vivência legítima da caridade, que ficamos às voltas nos indagando nas nossas experiências racionais labirínticas, porque a gente às vezes não pega o básico, o fio, o cordão para sair do labirinto, e ficamos só elocubrando como um vício de raciocínio, para não termos ações positivas, para não podermos ser proativos nessas situações, para não sairmos da nossa comodidade. E é nesse sentido, e buscando cada vez mais entender Jesus como nosso modelo e guia, e assim como Allan Kardec o propôs como resposta, esse problema fundamental para equacionar a terceira ponta dessa perspectiva tridimensional da justiça, do amor e da caridade, nós vamos observar aí Kardec perguntando para os espíritos superiores como era a caridade, como entendia Jesus. E aí nós temos, só como uma associação a um dos filmes em cartaz, Os Homens de Preto, nós vamos ter o BIP, benevolência, indulgência e perdão. A benevolência para com todos, a indulgência para as deficiências dos outros, para as imperfeições, e o perdão das ofensas. Quando nós compreendemos essa dimensão de buscarmos cada vez mais sair de nós mesmos em um sentido mais profundo do outro, quando nós buscamos estabelecer relações significativas na perspectiva espiritual que a doutrina espírita tanto nos convida a experimentar, nós sim podemos ainda ficar nos perguntando: justos? Já sou. Amoroso? Já sou. Caridoso? Já sou. E quando nós nos permitimos pensar sobre essas questões, graças a Deus já nos sentimos de uma relatividade. E poderíamos sim dizer, sem medo de errar, sim, justo no que já consigo fazer. Sim, amoroso no que já consigo experimentar. Caridoso, já dentro das minhas condições. E quando nós reunimos essas possibilidades e entendemos, conforme vemos no Livro dos Espíritos, que a justiça sem o amor ao próximo e sem a caridade não existe, nós vamos entender que jamais teremos a disposição de oferecer o que é de cada um se não amamos, e de fazer a caridade mais plena que existe, que é ser o melhor que pode, porque sendo o melhor que pode é o melhor para todos, dentro da sua condição. E sendo o melhor para todos, nós vamos expressar a maior caridade que podemos fazer, que é ser justo em tudo aquilo que fazemos, é encontrar a medida devida, é encontrar a proporção adequada, é encontrar a convergência através da consciência do limite, da extensão, do fundo das nossas ações, da nossa condição de percepção da realidade. E quando apresentamos essa perspectiva síntese, nós ficamos com uma questão: mas esta síntese nos levaria à perfeição. Se nós não somos perfeitos, então como iremos fazer? Cada um dentro da sua condição. O filósofo Aristóteles propõe um conceito de entelequia, que se refere exatamente à perfeição possível. Se eu já faço tudo aquilo que está na minha condição, eu estou bem, eu já faço o que eu posso. O problema não está em não fazer o que eu ainda não consigo, verdadeiramente falando, porque essa é uma das desculpas mais fáceis que nós encontramos.
dizer que não conseguimos. Porque assim, nos esvazia da responsabilidade. Porque a outra perspectiva é que é a grande questão. Se eu não faço o que eu realmente não posso, eu não serei cobrado por isso. Senão não seria justiça divina. Mas se eu posso e não faço, eu não preciso nem que Deus me cobre, nem que o outro me cobre. A minha própria consciência vai indagar. E é aí que nós entramos com um arsenal de mecanismos de defesas. Nós criamos as mais malabaristas argumentações para poder falsear a realidade, esquecendo que se falseia no processo. E isso nos distancia da vivência da justiça. Isso nos distancia da experiência da amorosidade. E isso nos coloca à parte do movimento de transformação da humanidade que fica a cargo da caridade. Quando nós pensamos nesse processo conjunto de uma totalidade, a gente compreende por que o grupo evangélico Espírita Caminho da Luz escolhe como tema para o seu aniversário da instituição, nesse 27º aniversário, um tema tão importante neste momento do mundo, em que nós precisamos assumir a responsabilidade. Nós precisamos nos definir cada vez mais na condição daqueles diligentes, que buscamos efetivamente fazer alguma coisa para que o mundo seja melhor. Para que assim possamos, na expressão popular, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Pegando essas 3 referências, essas metáforas, ou seja, dignifique a vida, contribua de alguma forma para a manutenção da humanidade, para que a humanidade não se extinga, para que ela tenha continuidade, para que continue sendo essa possibilidade de evolução neste planeta. Plante uma árvore, tenha esperança, porque o agricultor é um exímio esperantista, é aquele que naturalmente acredita que plantando a semente e cuidando dela, ela dará frutos, ela gerará alimento, ela lhe oferecerá as condições de manutenção dessa vida que já foi dignificada na experiência do próprio nascimento. E dentro dessa perspectiva, no símbolo do escreva um livro, nós vamos encontrar a solidariedade. Compartilhe os seus conhecimentos, troque experiências, contribua para a transformação da humanidade, oferecendo para o mundo o que você conseguiu aprender com o mundo, o que você conseguiu aprender com você mesmo, o que você conseguiu aprender com o outro. Facilite, portanto, o caminhar do outro, indicando para os outros os caminhos já percorridos por você. E ofereça referências seguras, precisas, acertadas, para que a pessoa não perca tempo por caminhos escuros, obscuros, por caminhos escorregadios, por caminhos que não lhe daria a condição mais plena de um avanço significativo e de um progresso espiritual. Ofereça, através do livro, indicações, no mínimo razoáveis, para que o outro possa perceber, identificar e desejar caminhar pelo caminho da luz. Que essa luz nos envolva cada vez mais, que essa luz planifique os nossos sentimentos, que essa luz nos permita cada vez mais ter lucidez sobre os nossos pensamentos, para que desta forma, nimbados de luz, possamos nós agradecer a Jesus, possamos nós compreender a oportunidade que Jesus nos oferece de estarmos aqui agora, compartilhando esta experiência com toda a equipe espiritual, com todos os espíritos que foram atraídos pela proposta e pela amorosidade, pela disposição de fazer a caridade, na vivência legítima de experimentarmos
a excelência da justiça que pode existir nas nossas ações. Sendo assim, não teremos dúvidas que nós somos contribuintes da transformação da humanidade através das leis morais. E neste caso, nessa síntese fundamental, através da justiça, do amor e da caridade. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe sempre. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Tomar uma água, porque depois de tudo isso que eu ouvi, eu não sou muito de falar. Então, nossa, eu anotei aqui, eu escrevi que assim, quando a gente às vezes fala de improviso, né? Termina esquecendo algumas coisas e também se emociona mais. Então, vocês vão desculpar por eu estar lendo. Mas assim, a gente, antes de Murilo fazer a oração final, eu quero agradecer, nós, Caminho da Luz, queremos agradecer a Deus, Pai de todos nós, que propiciou e continua nos propiciando, né? Tudo. Quando eu digo tudo, é tudo com T maiúsculo. A Jesus, nosso eterno mestre, em cujas lições a gente procura seguir. Né? Tudo que Lindomar está falando, tudo isso que Lindomar acabou de dizer, desse Jesus. Então é isso, a gente deve a Ele, a Jesus, e a gente procura seguir essas lições. Ao mentor espiritual desta casa, irmão Paulo, bem como a toda a equipe de trabalhadores espirituais que, motivados pelo amor, nos ajudam. Aos nossos mentores, que com abnegação e paciência nos acompanham dioturnamente. Aos fundadores desta casa, que arduamente trabalharam para a fundação desse espaço. E aqui a nossa homenagem especial a Lico, desencarnada, a Dona Joca, que não está presente, e que nos propiciaram esse espaço que nós aqui estamos. A Solange, nosso sol, que atendeu o nosso convite e que nos envolve sempre com essa harmoniosa música. A todos os palestrantes aqui convidados, que sempre se dispõem, quando a gente convida, a oferecer seus conhecimentos para que a gente possa compartilhar. E assim a gente nomeia Zeneide, Nair, ao CEP. E aí eu vou colocar o CEP na figura representada por Jorge, por Ileana, por Lindomar, que atuam junto ao Caminho da Luz como aquele irmão que independe da idade, né, nos amparando, cuidando da gente, orientando. Ao nosso amigo Lindomar, que palavras são poucas e acho que insignificantes também, para expressar a nossa gratidão pelo seu devotamento, abnegação e amor, principalmente pela causa espírita. Que Jesus lhe conceda saúde, saúde física, saúde moral, saúde emocional, saúde espiritual, saúde social, para continuar tão missão. E a todos nós, convidados que fazemos parte dessa festa, desse banquete, né? Que a gente possa continuar gerando essa energia de fé, de amor, de caridade e, acima de tudo, de esperança. Então, a gratidão mesmo, é aquela palavra que a gente tem para expressar. Nós do Caminho da Luz. Me perdoem, porque eu não tenho como não. Eu sou muito emotiva.
E aí eu chamaria Murilo, amigo querido, para falar, fazer a nossa oração final. Boa tarde a todos. Agradeço em nome dessa escola. Eu sinto que estamos aqui, temos pessoas de todas as idades, de todos os lugares. Toda vez que eu entro no centro espírita, eu sinto que eu venho para a escola. A gente está aprendendo. E em qualquer lugar do mundo se encontra escolas lindas. E não existe tamanho com a escola. Porque a verdade é absoluta. Né? Desde que Deus criou o mundo, desde o Fiat Lux, né? A verdade é uma só e imutável. As leis dos homens elas estão mudando, mas a de Deus não. Então por isso que a gente precisa de escolas que nem essa. Porque vocês estão aqui, nós temos que agradecer por isso. Muito obrigado. Então eu queria pegar o gancho do amigo Marcelo, nosso irmão aqui, que ele falou que as portas estão abertas. E nessa oração que eu quero fazer, Senhor Deus, amado, Espíritos amigos, Senhor Jesus Cristo, as portas estão abertas, Senhor. Elas estão abertas porque aqui há uma necessidade enorme de entender o seu amor, quanto é grande. As portas aqui estão abertas porque a esperança, a humildade, amor acima de tudo. Nós estamos aqui porque as portas estão abertas, porque queremos aprender, queremos fazer a reforma íntima, queremos dar auxílio à dor, sobretudo amparado na rocha da Tua Palavra, Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia de comemoração, por mais um ano de vida dessa escola, mas acima de tudo é um dia de agradecimento. Existe todo um amparo de forças, de amigos, palestrantes, as pessoas que estão aqui presentes, amigos encarnados e desencarnados, sustentando a Tua Palavra. Eu vou dizer as últimas palavras com muito carinho. Abençoa, Senhor, a casa que nos veste, no campo de trabalho e anseio que bendiga. Neste pouso de paz temos o doce abrigo, que nos revela o amor por a luz do lar celeste. A caridade que é a força que nos veste, de júbilo ao saber que marchamos contigo. Dá-nos, Senhor, o dom de ver-te e o braço amigo, onde o brilho do bem se manifeste. Conserva-nos na porta aberta, a quem procura o conforto e a solidão. Socorro à desventura, resposta, auxílio e fé, procedendo ao buscar-te. Que nossa casa em Ti, no amor que não se cansa, seja um lar consagrado à bondade e esperança. Que assim seja. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês. E agora a gente vai cantar os parabéns. E aí, foi só um minutinho só. E aí foi nos dado um oferecido, um bolo tão lindo. Eu falei, gente, esse bolo pode ficar escondido. E aí, gente, você é lindo.